Olá! Enquanto isso, eu vou colocando aqui o tema para fixando, tá? Quem for chegando, sejam todos bem-vindos. Desafios. O nosso tema hoje é Desafios da Família com o desenvolvimento infantil. Em tempos de pandemia. Fixa. Vou enviando aqui também. Aqui. Olá! Vou colocar um filtro aqui. Essa hora eu já tô cansada depois dos atendimentos. Vamos lá. Não tô conseguindo botar aqui. Como é que tá meu sobrinho lindo, amor de titia Bel? Vamos lá. Aguardando aqui a nossa convidada de hoje. Nós temos uma convidada especial hoje. Ela é doutora em psicologia clínica, né? A doutora Cíntia Marden. Nós trabalhamos no consultório, né, aqui em João Pessoa. E lá no consultório, né, temos a fono, psicologia e nutricionistas também. E a gente vai falar sobre esse tema hoje, né? Os desafios da família com o desenvolvimento infantil em tempos de pandemia. Cadê, Cíntia? Vou colocar aqui no silencioso. Vamos lá. Olá. Vão entrando, gente. Aguardando aqui. Ah, chegou. Vou chamar. Vamos ver se está com dificuldade. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia a Olá, todos. Cíntia. Tudo Seja bem? bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Deixa eu tentar organizar aqui Prazer para ver se imenso tê-la aqui. está conseguindo ver e escutar direitinho daí. Eu tô. E aí, gente? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá legal a transmissão? Qualquer coisa, vocês avisem a gente. Pois é. Então, vamos. O pessoal está entrando, mas essa live ela vai ficar gravada, tá? E aí, quem perder vai poder, vai ter a oportunidade de assistir, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação minha e depois a doutora Cíntia vai se apresentar também, tá? Bom, eu sou fonoaudióloga, me chamo Caroline Chacon, para quem não me conhece, e
Antes disso, né, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou tia, sou boadrasta, então a experiência é bem vasta e sou terapeuta. Trabalho com crianças especiais, né, sou fonoaudióloga concursada em Campina Grande, e aí eu trabalho lá num centro especializado em reabilitação, atuando com a reabilitação física e com a reabilitação auditiva. E aqui também na FUNAD, em João Pessoa. E no consultório, né, junto com a doutora Cíntia Mardi, a gente trabalha no consultório de psicologia, com nutricionista e com fono. Então é isso, gente. E agora vou dar a voz aqui à nossa convidada especial, a ilustríssima doutora Cíntia Mardi. Oh, meu Deus! Eu quero agradecer, Carol, pelo carinho que você me fez o convite, né? Para mim é uma alegria poder estar aqui hoje nessa experiência, que para mim é nova, né? Como eu lhe falei, para a gente conversar um pouco, né, sobre um assunto tão importante, né? E tão em voga, principalmente nesses tempos agora difíceis, né? Que a gente está passando, né? Na pandemia, uma coisa que afetou a todos nós, né? Então, para mim é uma alegria, uma forma da gente poder estar hoje conversando e pensando em formas, né, de lidar com isso. E suaviza, eu acho que para todos os lados, né, para o seu, para o meu, para o de quem está assistindo, trazer um pouco de leveza nesses tempos mais complicados, né? E quando a gente vai falando, a gente vai tentando se reorganizar. Então, isso é muito importante. E eu quero lhe agradecer por me proporcionar esse momento, né, de estar participando aí com você, com o pessoal que está assistindo a gente hoje, né? E como a Carol falou, né, eu trabalho no mesmo consultório que ela, né? Mas além de psicóloga, sou mãe também, tenho uma bebezinha de 1 ano, quer dizer, quase 1 ano, né? Que é a Letícia. Nasceu no período da pandemia, então tenho algumas coisas para contar sobre isso, né? Dessa experiência, né? Sou mãe, sou dona de casa também, profissional, né? Sou psicóloga clínica, né? Tenho um percurso na clínica, né? Com atendimentos principalmente voltados a bebês, né? A relação mãe-bebê, eu trabalho com relação mãe-bebê. Também atendo adultos, adolescentes, crianças maiores, certo? Mas o meu foco de trabalho é essa parte, essa fase mais precoce do desenvolvimento, né? Humano. E tenho um mestrado em psicologia clínica, doutorado em psicologia clínica, e enveredei por esse caminho, né? Eu trabalho, né, com a primeira infância, que é a minha grande paixão, né? Muito bom trabalhar com criança, né? E hoje em dia eu estou vivenciando esse período da maternidade também, né, na minha casa, né? Que é maravilhoso, os desafios e as alegrias, né? Sempre muito bom. Trabalho muito gratificante. E também, além do consultório, eu trabalho no hospital universitário, lá do Vanderlei. Lá eu sou psicóloga hospitalar, né? E atualmente eu estou atuando como coordenadora do serviço de psicologia de lá, né? Existe uma equipe que atua em diversas frentes lá do hospital, tanto na parte clínica, como também nos ambulatórios, né? Então, atualmente eu tenho participado enquanto coordenadora, né, desse serviço, né? E junto com as meninas, né, participando das atividades, pensando em formas, né, de trabalho, principalmente agora nesse período de pandemia, que tem sido bem desafiador, né, em muitos aspectos, ao mesmo tempo a gente percebendo como é importante a escuta, né, o trabalho de escuta, uma escuta que promova aí algumas melhoras, algumas mudanças subjetivas, no sentido da gente conseguir seguir em frente, né, com a nossa vida, com a nossa caminhada, nesse período de pandemia, né? Então, a gente tem lidado com muitas questões lá, né? Prevalentes também do Covid-19, né? E hoje a gente vai poder conversar um pouco mais desse público infantil, né? Essas questões, né? Dos desafios, né? Que a família vem enfrentando com o desenvolvimento infantil, né? Em plena pandemia. Não é isso, Carol? E agradeço mais uma vez. Muito bom poder estar aqui com vocês. Assim, você traz uma bagagem gigante aí, né, que pode estar ajudando a todos nós. E eu acho que é super importante a sua contribuição com a sua experiência materna agora, né? E assim, em plena pandemia, quando Letícia nasceu,
E o emocional, ele não fica a mesma coisa, né? Porque vem todo um medo. E aí, o nascimento dela e o desenvolvimento infantil, né? Eu acho que é uma contribuição gigante que você pode estar nos dando também. Como é que você faz, como é que você vem fazendo, lidando com tudo isso? E, ao mesmo tempo, né, trabalhando também. E, e é isso, né? Eu acho que vamos tentar, né? Aqui não é nada acadêmico, mas, como eu falei, nossa visão maternal, eu sou mãe também, né? Agora, o meu é um rapagão já, tem 19 anos, mas eu tenho um sobrinho lindo que fez 2 aninhos agora. Meu enteado completou, vai fazer 5 anos esse ano, o mais novinho, então, fora os meus pacientes, né? Então, a gente estou no meio, estamos no meio com crianças, né? Lidando com crianças o tempo todo. Mas é isso. Então vamos começar com uma breve introdução, né? Vou seguindo o roteiro, estou olhando aqui para o computador, tá? E vocês podem ir fazendo perguntas na caixinha, tá, gente? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês deixem na caixinha de perguntas, tá bom? Que onde tem uma interrogação, por favor. Então, eu começo dizendo a vocês, né, gente? Quantas gestações, quantos bebês nasceram, quantos, né, de 1 ano a 3 anos, ou com mais idade, pararam repentinamente sua rotina? Se para nós foi um choque, nós que somos adultos, imagine para os nossos pequenos. Seus corpos falavam através de quê? Da irritabilidade, da compulsão alimentar, ou da inapetência alimentar, que é a falta de vontade, né, de se alimentar. Do excesso em telas, isso muito mal administrado, porque os pais se viram numa situação que não sabiam mais o que fazer, né? E tendo que trabalhar ao mesmo tempo. Então, acaba que a tela vira uma babá, né, eletrônica, que deixa o bebê, a criança quietinha. E causando desatenção também, dificuldades para dormir. Tudo isso foi uma realidade, né? É ainda uma realidade, né? A gente está vivendo um outro momento agora, mas nós temos aí um resultado desse ano, né? Que nós vivenciamos dessa forma, de forma drástica, né? Principalmente no início da pandemia. Além da rotina dessa rotina dentro de casa, dentro do apartamento, por 20 horas seguidas. Porque como a gente estava comentando antes, né, Cíntia? Nós ainda saíamos para ir no supermercado, para ir numa farmácia, mas os nossos pequenos não. Então, e nos condomínios era totalmente restrito também, não podia nem descer, né? Então a gente se pegou aí com essa realidade drástica, né? Um choque gigantesco. E assim, esses dados que eu falei, viu, vieram de um estudo do Núcleo de Ciência pela Infância, tá? É isso que eu falei, né? Da desatenção, dificuldade para dormir, da inapetência, do excesso de telas, da irritabilidade. Tudo isso foi feito no estudo e no início da pandemia. Esse núcleo, né, de ciência pela infância fez como uma cartilha e aí traz alguns dados, né, de pesquisas realizadas lá na China, no início, lá em fevereiro. E aí eles já viram esses dados. Então, imagine as próximas pesquisas, os próximos resultados. Vou deixar você agora à vontade, Cíntia, para você falar sua percepção, né, como profissional e como mãe. Pois é, Carol, é muito interessante esse estudo, né, que você apresentou, né, e a gente já percebe as tentativas, né, de cada um de tentar entender esse momento que a gente está vivendo, né, e aí vão surgindo, né, as ideias, vão surgindo construções, né, de saberes relacionados a essa questão da pandemia. E hoje a gente vai poder conversar, né, vai poder falar um pouquinho das nossas visões, né, do como a gente tem vivenciando e sentindo, né, esse período. Realmente, como você comentou, né, e como a gente vem sentindo, a gente vem vivenciando tempos difíceis, tempos delicados, né,
Me parece que os 4 elementos da vida da gente agora, que é a questão da pandemia, do trabalho, da família, do desenvolvimento infantil, parece que eles estão cada vez mais interligados e mais aproximados, né? Até porque a grande maioria está mais junto mesmo, né? A gente precisou passar por restrições, né? Principalmente em relação a contatos com o outro, né? Contatos presenciais, vamos dizer assim. Então, no início, né, eu pensei as questões relacionadas ao autocontágio, né, do Covid-19, e o pouco que a gente sabia a respeito do vírus, né, nos levou a viver nosso cotidiano inicialmente com muitas restrições. A gente ainda vive com essas restrições, né, nos contatos presenciais, uns com os outros. Isso tudo como uma forma primeira aí de enfrentar, de tentar, né, lidar com esse desconhecido, que é o Covid-19. Ele ainda tem facetas que a gente desconhece, né? Apesar de todas as tentativas que estão sendo feitas aí nos estudos, e a gente está entrando em contato com isso na vivência da gente, né? Então, no início houve um medo muito grande, ainda existe, né? Um medo muito grande pelo autocontágio. Então, desde então, nós observamos que o mundo, ele vive emocionalmente fragilizado pelo medo do contágio, os traumas reais, da realidade mesmo, decorrente da morte de tantas pessoas, coisa que na história há muito tempo que a gente não vivenciava algo do tipo, né? Então, uma coisa muito, muito surreal, realmente, que agora a gente está vivendo no dia a dia da gente, né? Traumas de morte de tantas pessoas e agora de pessoas cada vez mais próximas da gente, né? De entes queridos, pessoas que estão do nosso lado, né? Que ou adoeceram ou que intercorreram por conta do Covid e, infelizmente, vieram a óbito, né? Então, a gente diariamente tem vivido assim, nessa realidade, né? E diariamente vendo formas de como lidar com esse período, até que ele passe, e que a gente espere que em algum momento, né, passe logo, né, para que a gente possa fazer a nossa retomada na nossa vida, né? De outras formas. Então, é uma realidade desafiadora, eu penso, né, em relação a essa pandemia. É muito desafiadora. Desde o início, né, com o estabelecimento do isolamento social, né, as campanhas do Fique em Casa, né, que se tornou a máxima do momento, né. Então, a gente passou por muitos meses, principalmente em 2020, com aquela sensação de que estávamos sós. A sensação de solidão, né, de desamparo, né. Pelo menos foi a percepção que eu tive, né. Às vezes eu olhava pela varanda, via as ruas vazias, as praças, os parques, né? E aquela sensação de que a gente estava isolado e que não tinha uma direção, é como se a gente não tivesse um direcionamento para isso. A gente estava meio que num estado de desorientação ainda quanto ao fenômeno Covid-19, né? Então, sem uma referência fixa, né, para a gente se sustentar emocionalmente. Então, a gente meio que se viu com falta de perspectivas, né, no início, né, de melhoras dessa situação. E quem podia, né, ficava em casa cumprindo a quarentena, e enquanto quem não podia saía para trabalhar, principalmente os profissionais de linha de frente, né, profissionais de saúde, os serviços considerados pela sociedade como essenciais, né, ou até aqueles que ficaram em casa por terem perdido o emprego. Houve muito desemprego nesse período, né? Comércios que fecharam, né? E esse aguardo em casa, né? Sem um tempo definido, o fica em casa, né? No intuito também de proteção e no intuito de não colapsar o sistema hospitalar, né? Por esse fator e por outros também. Então, foi um tempo de espera por resoluções ainda incertas, né? Então, isso gerou muitas implicações, né? Para as famílias. Agora eu vou falar um pouco sobre as famílias. E uma primeira coisa que eu localizo nessa nossa vivência, nessa experiência, foi a questão do nível da sobrevivência mesmo, a necessidade do sustento, né? A gente ouvindo algumas pessoas e algumas preocupações, né? A gente percebeu que na família houve realmente um alto nível de estresse, ansiedades, medos, né? Muita gente acabou adoecendo, né, emocionalmente, né, por conta dessa pandemia, né, questões que surgiram, né, da ordem da necessidade mesmo, como eu vou sustentar minha família, será que eu vou me manter empregado para colocar comida dentro de casa, né, pais de filhos, né, e como é que eu vou fazer para pagar as contas, enfim, como lidar com tantas necessidades, né, as pessoais, as familiares, enfim.
Me parece que a angústia, né, ela vem caracterizando esses tempos difíceis, né, e a angústia tem uma questão aí que ela traz essa sensação de uma coisa misturada, né, de sensações misturadas que às vezes a gente não consegue nomear, a gente às vezes não consegue dizer o que a gente está sentindo. Então, talvez muitas Não consegue pessoas identificar, não consegue expressar. então fica naquela coisa de um sofrimento maior, né? Porque a partir do momento que a gente fala, a gente começa a dar nomes, coisas, a gente consegue, de alguma forma, se reorganizar frente àquela situação da nossa vida, né? Então, a angústia, ela toma conta, né, dessa situação. E por isso que momentos como esse são tão importantes, né, que a gente dá um espaço, abre um lugar para fala, para a gente poder se expressar, poder dizer como a gente está se sentindo, né, em relação à pandemia, né, transformar isso que às vezes é tão confuso e angustiante mesmo, misturado, em um caminho, né, um caminho possível, um caminho Ó, que sua cada um. bebezinha reclamando, estou escutando. Tá ouvindo, né? Pois é. Tá ali, falando ali. E aí, Pois é. então a gente vai vendo, né, essas questões e é importante a gente falar sobre isso, sobre pandemia, sobre Sim. família, sobre Então, relações, para a gente. imagine as crianças, né, filha? Imagine os bebês. Se a gente não sabe identificar, nem expressar muitas vezes, quem dirá Pois é. um bebê ou uma criança? Imagine como é que um bebê, né, nesse período, como é que ele está vivendo isso, né? Nasce e já chega num universo onde as pessoas já estão todas com máscara ali, a gente não consegue ver o rosto mais, né? As pessoas, no início, alguns até precisaram utilizar, né, dentro de casa também, mesmo os de quarentena, então, muito desafiador, muito difícil, né? As mães em puerpério, como foi na minha época também, em março, ela nasceu dia 16, né? Então, eu e outras mães aí de bebê, né, a gente teve bebês nessa fase, e como foi desafiador? Porque já basta a questão do puerpério em si, que já é delicado, né, envolve muitas mudanças, muitas sensações delicadas, e aí, em pandemia, uma situação, uma pandemia desconhecida, que a gente não sabia nem como era e o que pensar a respeito, né, porque as informações, elas vinham chegando, mas no início eram muito desencontradas ainda, né? E imagine um bebê nessa circunstância, uma criança pequena, né, que já fala, ou que está aprendendo a falar, enfim, como é complicado, né? Realmente houve um impacto, né, que eu percebi também, que a gente vem observando, no nível das relações, né? E as relações a gente entende que elas começam desde esse primeiro momento, né, com o bebê. Houve um impacto aí forte, né? Então, dia a dia, esses desafios, eles foram aparecendo, né? Vem aparecendo. A duras penas, eu acho que cada um foi tentando fazer uma ressignificação, né? Nesse período de isolamento, né? De como fazer, né? Com as relações, com as formas de trabalho, as coisas em casa, né? Adultos no trabalho remoto, alguns trabalhando de casa, né? Outros presenciais, outros de casa, aí com um bebezinho, como no meu caso aqui, eu estou trabalhando remoto até dia 16 e volta e meia eu dou uma pulo, vou lá, dou a comidinha dela e às vezes ela dá uma reclamadazinha ali querendo a mãe perto, né? Porque escuta a minha voz e quer a minha presença, então daqui a pouco talvez ela até apareça engateando aqui. E é desse jeito, né? A gente se vê nessa situação, É né? assim mesmo. E assim a gente vai tentando se reorganizar frente a tudo isso. Não é uma tarefa fácil, mas à medida que a gente vai falando e tendo com quem direcionar nossas palavras, acho que isso já vai amenizando algumas coisas, né? Então, a gente fala aqui, né? Eu falei sobre essas questões familiares, trago também sobre esses desafios, né, da criança em casa, né? A criança, quem tem criancinha maior, que um espaço pequeno, às vezes, no apartamento, ou até dentro de casa, não pode sair, não pode ver outras crianças, né? No início foi assim, mais intenso. Agora está voltando, pelo visto, né? Pelas dificuldades que a gente tem passado, né? Pelos o aumento aí exacerbante desses contágios, né? Dessas contaminações, enfim. E aí, Sim. como é que fica o brincar dessas crianças? Como é que fica a evolução delas no dia a dia? A coisa de expandir, descobrir pela brincadeira,
né? Que é assim que elas vão se constituindo aí Saber enquanto concreto, sujeitos. né, Cíntia? Fica uma coisa assim que a gente fica vendo quais os recursos que a gente pode utilizar aí no dia a dia, como trabalhar essas relações em casa, né? Então, a gente vê que com o isolamento, as famílias, elas ficaram mais em casa, se aproximaram mais, convivendo mais também, né, num tempo maior. Então, é quando dá espaço aí para os conflitos, para as dificuldades, né? E aí vamos identificando também esses desafios com a criança, porque a criança, ela deixa isso mais evidente, né? Ela acaba mobilizando a gente a pensar sobre muitas coisas da própria vida, né? Então, a gente vê uma criança que está precisando brincar, uma criança que está em plena idade escolar, né? E aí vem a questão das escolas, né? Se reinventando aí para as aulinhas online, agora tem o sistema híbrido, enfim, está todo mundo tentando se localizar. E os pais angustiados, preocupados, porque precisa conciliar essa parte, né, de acompanhar as aulinhas das crianças, né, de crianças maiorzinhas, que estão nessa fase escolar. Enfim, quem tem bebê em casa pequeno também, que está em fase de querer andar, de querer explorar as coisas, né, como é o meu caso aqui, realmente são desafios que a gente fica pensando como fazer e como entender, que leituras a gente pode fazer do que eles manifestam para a gente, né? Então, sem mencionar também a questão das gestantes, né? Desse período, os medos, né? Nesse período, né? Em relação ao próprio vírus e algumas histórias que a gente já viu, algumas situações relacionadas, né? Enfim. Sim. Aí, a máxima do momento, né? O toque, o contato, ele foi imposto como algo que não pode no momento, né? E para um povo como a gente, né? O povo brasileiro que é bem afetuoso, né? Quantas dificuldades a gente fica, né? A gente gosta de abraçar, de beijar, de estar junto, de estar com família, com os amigos, né? E de repente se vê não podendo se deslocar com certa tranquilidade, né? Os hábitos que precisaram ser revistos rapidamente. Então, álcool gel, lava a mão, banhos quando chega de fora, e tantas coisas que o povo, o mundo precisou fazer, né? E aí tudo isso passou rapidamente a fazer parte do nosso cotidiano, né? Período esse que eu considero difícil, porque assim, uma coisa que eu percebi é que a velocidade com que a pandemia se apresentou para o mundo foi maior que o tempo subjetivo que a gente necessita para assimilar tudo isso, né? Então, assim, esse ano, com o surgimento da vacina, deu um pouco de fôlego para a gente, né? Um pouco de esperança aí sobre Esperança. algumas possibilidades, né? Mas, assim, a gente ainda está no momento de que a gente precisa pensar sobre tudo isso, a gente precisa passar por isso, né? Mas passar tentando ver formas de enfrentamento mesmo, né? E outra coisa, além da vacina, que a gente acompanha também, é que tudo se viu no momento de se recriar, a gente se reinventou, né? A gente vê aí várias formas, né, principalmente virtuais para os adultos, de tentar manter o vínculo, né, um laço com o outro, né, para que isso não se perca, nem a gente fique na sensação do desamparo, né? Porque quando a gente compartilha as coisas, a gente vai ficando vai amenizando algumas dessas durezas, dessas dificuldades, né? Então, vários formatos, né? Shows, lives, né? De shows, peças, aulas, né? Tanta coisa, né? Isso para as crianças também, né? A gente vem fazendo muita coisa online, porém, a sensação de desafio e de dificuldade com esse tempo permanece. Ainda mais agora, né? Com a piora da situação, com a pandemia, então por isso que a gente precisa, né, falar sobre esses assuntos, porque param há muitos dilemas, né, muitos dilemas para os pais, de como lidar com as crianças. Aí eu vou chegar na parte do desenvolvimento, né? Como lidar com as nossas crianças, que estão em pleno desenvolvimento, né? Não somente físico, motor, mas também o psíquico está em construção, né? Desde o bebê, aí a gente faz a constituição subjetiva, né? Como pensar no desenvolvimento dessas crianças nesse período e como a gente pode escutá-las, né? Dentro de casa, nos nossos espaços, né? Então, o que dizer, né, sobre esse desenvolvimento infantil? Eu vou falar um pouco sobre a minha perspectiva, né, de trabalho, a linha que eu
caminho, né, no meu trabalho, que eu compreendo como desenvolvimento, é a partir da psicanálise. Na verdade, a gente compreende que as aquisições de uma criança, né, de uma criança pequena, você tem a fala, as aquisições motoras, tudo que diz respeito a um desenvolvimento, né, global e tantas outras questões, né, tem a ver, elas têm relação, elas têm conexão com a relação que essa criança ela estabelece com o outro. Então, tem a ver com trocas. Desde o início, tem a ver com as relações, né, com o outro. Então, isso aí se complementa no sentido de que a gente vai percebendo o caminhar dessa criança, né, o avanço dela, dessas aquisições, das habilidades que ela vai desenvolvendo, né, com a fala, com o andar, né, com as brincadeiras que ela faz, a parte cognitiva, tudo isso aí, no entendimento para a psicanálise, passa pela relação. São aspectos relacionais que estão implicados diretamente nesses aspectos que a gente observa que envolve o corpo do bebê, o orgânico, né, o funcionamento, né, e que desde a fase precoce a gente percebe isso. Então, e que entendimento é esse, né? Que nos cuidados que a gente tem com a criança, como são essas trocas, né? Que nos cuidados normais que a gente tem do dia a dia, corriqueiros, limpar um cocô, dar um banho, botar para dormir, ou dar uma comidinha, ou amamentar, né? A gente ali, nessas trocas, a gente pode sustentar para ela a condição de sujeito do desejo. Uma criança que não vai estar passiva, ela não vai estar só recebendo, não, ela está numa troca. Então, quando a gente, enquanto adulto, reconhece que ali é um sujeito, as coisas elas vão caminhando, né? Então, esse entendimento a gente pode ter desde a fase mais precoce, né, que é o bebê. E assim ela vai ter possibilidades para se manifestar, né, da forma que ela puder e da forma que ela quiser. Então, a criança em processo de constituição subjetiva, né, essa temporada que é marcada pela importância das relações com o outro, né, pelas trocas, com a pandemia, elas viram-se aí barradas, assim, por conta de algumas restrições em contatos afetivos, sociais, o não poder abraçar quem ama, né, e isso, quais são os impactos disso na cabecinha de uma criança, né, principalmente um bebê, uma criança pequena, né, é algo que traz ansiedade para muitos pais, né, que ao se verem com essas limitações, né, impostas pela pandemia, lidam com todo o impacto, né, de outras questões também, né, do dia a dia, de trabalho, conciliar tudo isso com a nova rotina da criança. Então, isso tudo demanda muito emocionalmente, um esforço emocional muito grande. Então, a gente precisa de tempo para assimilar tudo isso, a gente precisa organizar tudo isso internamente, pensar em formas, né? E precisamos respirar fundo, né? E ir organizando as ideias, né? Então, só para finalizar, né? Eu percebo que a infância, ela continua com a pandemia, é permeada por questões complexas, né, que precisam da nossa atenção, e são questões que já existiam antes da pandemia, e o desenvolvimento desde bebês, ele não é algo que aparece naturalmente. O processo de humanização é da relação com o outro, né? Então, ela vai construindo sua subjetividade, suas aquisições físicas, motoras, linguísticas, a partir da qualidade das trocas que ela vai ter com quem cuida dela, né? Então, em toda troca, né, a gente faz, né, nas coisas cotidianas, mas a gente dirige palavras aos bebês, né, às crianças pequenas, a gente interpreta o que elas precisam, se está com fome, se está com sede, se cocô, se é xixi, não quer dormir ou quer dormir, e com essas palavras que a gente dirige a elas, a gente vai junto aí das nossas palavras, o nosso desejo também, né? Então aí, dessas palavras que vai fazendo parte aí a constituição dela, né, psíquica. E também estão diretamente ligadas com o funcionamento do corpo, porque esse corpo, na ótica da psicanálise, ele é organizado pela linguagem, desde antes mesmo de um bebezinho que falar, né? Então, essas palavras, elas vão fazendo marcas no corpo, marcando o corpo desse bebê, e assim vai se construindo possibilidades para que ele se desenvolva em suas várias dimensões, né? Se torne um sujeito que deseja, que tem querer. Então, a mãe, ao cuidar, ela produz um saber interpretativo,
né? E aí as suas respostas, elas vão acontecendo naturalmente, né? E o bebê, quando ele está ali naquela troca, ele vai responder, ele vai dar respostas, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, na minha ótica aqui pela psicanálise, né? É importante considerarmos essas trocas, porque o bebê e a criança que ainda não fala, ele vai dar a ver ao adulto as suas produções. Quem disse isso é até uma psicanalista de bebês, a Jurumita Jerusalinski, né? Ou seja, o bebê ele vai dar a ver para a gente, vai estar ali para a gente ver as manifestações pelo seu corpo, como você falou inicialmente, né, na introdução. E dessa forma, é possível a gente ir detectando alguns sinais bons e sinais difíceis também, né? Fazendo uma leitura sobre essa criança, a gente poder ler essa criança dentro desse contexto agora que a gente está, né, de pandemia. Então, ao fazermos essas detecções, essas identificações, então a gente vai fazendo leituras sobre eles, sobre os bebês, né? E então, o desenvolvimento desse entendimento, ele não dependeria apenas de maturação neurológica para acontecer, não é apenas isso, né? É também. Não é apenas a gente aguardar aparecer algumas características que se dizem dos marcos de desenvolvimento, né, que aparecem em determinada idade cronológica. Então, na ótica da psicanálise, né, que atua com clínica de bebês, né, depende também, tudo isso tem relação com o outro familiar, o outro cultural, para organizar os funcionamentos dele, tanto orgânicos como psíquicos, né, que está se estruturando. Então, é a linguagem que vai fazer o corpo nesse aspecto. São as palavras que a gente dirige ao bebê, as palavras com afeto, nos cuidados, né? Não se trata de um cuidado mecanizado, né? Cada mãe, cada cuidador vai ter sua forma de transmitir ali particularidades suas também, da sua própria subjetividade, né? Então, existem Exatamente. passos lógicos para essa estruturação psíquica acontecer. Eu não vou entrar nesses detalhes porque é uma longa teoria, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que isso não é garantido pelo tempo cronológico. A gente espera algumas coisas acontecerem, mas essa relação ela vai se construir de uma forma muito singular, né? Então, a gente tem como ir identificando em que etapa, né, o profissional ele também tem como identificar em que etapa dessa estruturação está aquela criança, naquela relação, né, com o outro. E a gente, no dia a dia, tem como já ir percebendo alguns sinais que a gente pode se considerar como alerta, como questões que a gente precisa olhar de mais perto, né? E que são justamente sinais que aparecem pelas manifestações do bebê, manifestações corporais e orais também, né? Porque o bebezinho que não fala, ele balbucia, ele faz, né, as manifestações dele, né, com a voz. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Por exemplo, nesse período que o mundo virtual, né, o online está muito presente, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, o uso que a gente faz com as tecnologias para os bebês pequenos, né? Porque isso tudo que eu expliquei são trocas presenciais, né? Então, para que a gente não perca a qualidade dessas trocas, né, Carol? Tu quer falar sobre isso? Sobre essa questão, eu lembro que você comentou, né, sobre a questão das tecnologias, né? Sobre essa questão do mundo virtual, as crianças muito aderidas à tela, né? Isso. Pois é. Eu acho que foi, assim, magnífico tudo que você expressou, sabe? E é realmente por aí. Se não tiver essa interação, se não tiver esse contato, essa troca afetiva com o outro, não vai precisar nascer com deficiência, né? Isso aí já vai barrar o desenvolvimento do bebê ou da criança. Eu tô, assim, é, sabe, enfatizando muito nessas questões, porque o desenvolvimento do bebê, ele precisa do outro como facilitador. E aí, com relação a essa questão das telas, o que é que acontece? As telas, as imagens, a voz, não é algo concreto, né? Não é humano, sabe? Então, assim, ele nem tem o que fazer, tá tudo ali de graça, imediatismo para ele, tudo muito fácil, ele simplesmente olhando, sem pegar, sem desafiar o cérebro para sentir a textura, o formato, né? A forma e tal.
E assim, eu acho que são questões que realmente estão implicando aí nos atrasos dos bebês. Eu atuo com crianças com deficiência, mas eu tenho visto bebês com deficiência sendo mais estimulados do que bebês que não têm. Por quê? Porque os pais estão um pouco perdidos em casa como fazer. E a pandemia, sabe, Cíntia? Isso é uma experiência minha, a vivência e na prática clínica mesmo, é a dificuldade de como administrar essa rotina, como gerir essa rotina com o seu pequeno em casa, sabe? Entre também as questões de que o adulto tem que estar nesse mundo virtual agora, né? Sim, sim. Que tem que trabalhar remotamente, que não vai para o presencial, né? Isso, Então, isso. como Realmente é um fazer, né? desafio. Oi? Realmente é um desafio e tanto, né? É um desafio muito grande. Então, assim, só explicando um pouco, você falou a questão da linguagem, né? E explicar que a linguagem é um todo, né? E dentro da linguagem, a gente vai encontrar a língua e vai encontrar a fala. Então, a fala, ela é o resultado, sabe, pré-linguístico, que vem antes. Então, se a gente não tiver essa afeição, esse contato, essa interação, essa troca, que a troca é eu dou um estímulo, falando, sorrindo, olhando, tendo a atenção, né? Brincando, tocando, mudando a voz, aquela voz com carinho, né? E o outro, ele vai estar recebendo. E a primeira comunicação do bebê, qual é? É ali, entre os 2, 3 meses, é um sorriso que já se inicia. É o contato Sim, visual durante a amamentação. Para quem amamenta, né? Infelizmente tem mães que não conseguem amamentar. E aí, durante a alimentação, sabe? Então, a primeira comunicação é aí. A primeira comunicação, ela é não verbal. E, assim, essa leitura, ela deve ser consciente por quem vai ter um bebê ou por quem está com um bebê, sabe? Eu acho que a nossa grande missão aqui também é conscientizar sobre esses primeiros passos da fala, né? Que antecedem a fala, para que vocês, mamães e papais, já fiquem aí alertas, né? Porque nós sim. temos os marcos do desenvolvimento típico, que eles servem. Não é que a gente vai ficar paranoico, vai dizer, chegou a tal idade e não tá, sabe? Não atingiu o marco. Mas é um alerta para entender, né, o que está acontecendo, sabe? Eu penso nessa linha. E a gente tem como parâmetro, né? Para a gente saber o que é que está aí acontecendo, né? O que é que pode estar acontecendo que está impedindo que o bebê ele avance, sabe? E a pandemia, gente, ela mexeu muito com os adultos. E mexendo com os adultos, mexe com a criança, né? E a gente aí tem um resultado disso agora. Muito atraso na fala. Muito atraso na fala que eu digo, o resultado, né? Porque bebezinhos que estavam nascendo, como a Letícia, sua bebê, ou bebês que já tinham 1 ano, 1 ano e meio, né, que estavam aí nessa fase de... Eu tenho um caso na minha família, que houve uma separação drástica e o bebê estava seguindo um desenvolvimento e, de repente, ele regrediu. Então, a gente acredita, ele está sendo avaliado e estimulado agora, mas a gente acredita que houve um trauma para esse bebê, né? E assim, o estado da mãe, ele vê a mãe chorar, ele vê a mãe, eu chego a me emociono, porque assim é difícil. Quando a gente fala do outro que a gente não tem laço, é uma coisa, mas quando a gente, embora eu seja muito empática, eu sempre sofro com os meus, com as famílias dos meus pacientes. Mas se eu sou assim com os outros, quem dirá com quem é meu, né? Então, eu venho aí acompanhando esse desenvolvimento
e orientando da melhor forma possível para que a gente consiga reverter um pouco, ou diminuir esse gap, né, que seria o marco esperado com o que ele está apresentando de dificuldade. Porque 2 anos de idade, gente, não está falando nada, não é algo para você considerar natural, de jeito nenhum. Com 6 meses de idade, o bebê ele começa a balbuciar, uma mamãe, papapá, imitando o outro. E ele vai evoluindo isso, né? E aí o bebê, ele fala uma mamã, e você, numa interação, numa troca que tem que existir, você faz com uma conversa, imita ele também, e aí ele para lhe ouvir. São os turnos de fala que a gente chama. E então, existe essa troca comunicativa já com 6, com 7 meses, e aí vai chegando em 9 meses, ele vai ficando doido para falar. E com 1 ano de idade, começam a surgir as primeiras palavrinhas, né? Ou não, mas entre aí os 10 meses, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, você já está esperando que surjam algumas pequenas palavras com associações, ou seja, uma mamãe, o papapá vai ser a mamãe, vai ser a mamãe, e o papapá vai ser o papai. A aba, a água, aquela falinha linda do bebê. Então, todos esse desenvolvimento do bebê, ele vai depender muito da vivência, né, dos estímulos que ele vai estar recebendo. E quando você falou numa parte, né, no início da sua fala, Cíntia, que ele vê o que tem de estímulo positivo, acho que foi mais ou menos assim, mas ele também capta os negativos. E ele é um ser que identifica todas essas coisas, né? Então, ele vai ter a reação, ele não vai falar, mas ele vai reagir como? Com apatia, né? Agindo meio que quando ele está recebendo um estímulo automático, acho que você falou isso também, um lidar um pouco técnico, né? Sim. Você falou. Coisa meio automatizada, mecanizada, né? Isso, Muito na mecanizado, técnica. aquilo. Isso, não é? Então, quando isso acontece, não está ocorrendo ali afeição, não está havendo troca, não está havendo um estímulo realmente para o bebê. Outra coisa que acontece muito tá com o bebê dando de mamar, ou tá brincando com o bebê e com o celular do lado. Então, não adianta. Esse estímulo, Sim. ele não está sendo positivo. É melhor que você resolva o que tem que resolver e dê qualidade, isso é uma dica, e dê qualidade ao tempo com ele. Né? Gerir o tempo, administrar o tempo, né, para conseguir estimular o seu bebê, a sua criança, é você conseguir ter essa rotina com momentos de qualidade com ele, para que isso não se perca, para que esses estímulos eles aconteçam. Então, a hora do banho, a hora do vestir, sabe, cantar a música chuveiro, não sei quem lembra aí. Se é do tempo de vocês, chuveiro, chuveiro, não faça isso comigo, né? E aí fala as partes do corpo na música e tal. Ficar no nível do bebê também, para que ele veja você, para que ele veja você articulando, sabe, as palavras, e para que ele escute também que não tem deficiência auditiva, né? Eu tenho todo um respeito com meus pacientes que têm deficiência auditiva. Mas para quem não tem, sabe, aproveita teu bebê que não tem deficiência auditiva, porque a audição é um sentido riquíssimo de proteção, de defesa, sabe? Então, assim, são estímulos que a gente tem que realmente fazer, porque é uma fase que passa. Tem estudos que falam que a velocidade, né, da conexão nervosa entre os neurônios do cérebro vão com essa velocidade aí a todo gás dos 0 aos 6 anos. E depois ela vai diminuir. Tanto é que a gente não aprende como aprendia quando era criança. Né, Cíntia? Então, assim, tudo são etapas que a gente vive. E tudo é um acúmulo também de dificuldades.
se você, ali no primeiro momento, essa comunicação com a amamentação, ela não ocorre durante a alimentação, a amamentação ela não ocorre, ou ela é deficiente, ou ela é traumática para a mãe e para o bebê, então o que é que vai acontecer? Isso vai já refletir um pouquinho mais na frente, né? Então, assim, isso vai acumulando como uma bola de neve as etapas e o desenvolvimento. Então, o que é que a gente tem que fazer nesses momentos, né? É como eu falei, você precisa ver como é que está a sua rotina e ver dentro dessa rotina, dentro de casa, com trabalho home office ou com presencial, e também gerir a família, quem vai estar com o seu bebê, com a sua criança, para que não seja aquela pessoa que fique sem ter essa interação, né? E aí você administrar, você ver como é que está o seu dia e você conseguir ter momentos de qualidade, porque são esses momentos de qualidade que vão fazer toda uma diferença. E aí, além de gerir esse tempo, né, com qualidade, estimular a brincadeira, estimular durante a alimentação, não colocar o bebê para se alimentar na frente de uma televisão ou com um celular, que isso também é outra coisa que acontece bastante. Porque o momento da alimentação é um momento também de muito aprendizado, porque ele vai sentir texturas, ele vai ver as cores, sabe? E isso implica muito na questão também do aprendizado e até na seletividade alimentar, que isso é outra história, mas é isso, Gita. É procurar brincadeiras, né? Que tudo para o bebê ele está ali captando informações. Então, é estimular com que ele tenha foco, atenção para aquilo, né? Que você está proporcionando, está promovendo naquele momento, dentro da rotina mesmo, o café da manhã, o lanche, a alimentação, o momento de contar história, o momento de conversar com ele, de dar banho, de vestir, e fazer daquele momento com qualidade, sabe? De mostrar, já ir mostrando as cores, de fazer com que ele pegue, sabe? Até no próprio alimento, com que ele tenha essa experiência de se sujar, de sentir, de levar a boca para ele reconhecer texturas, volumes, temperaturas, sabe? E, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz claramente que de 0 a 2 anos você não deve, de forma alguma, dar telas aos bebês, tá? Porque, além de ser subjetivo, não é concreto, não desafia, como eu falei antes, o cérebro do bebê para que ele vivencie, né? E ele precisa dessas experiências concretas para se desenvolver, tá? Então, eu acredito, assim, que a minha fala é mais essa, e deixo, né, você à vontade para falar agora também, Cíntia. E se vocês tiverem dúvidas também, né, fiquem à vontade para colocar na caixinha de perguntas. Se quiserem também fazerem um print aí para divulgarem, né, se vocês gostaram, nós agradecemos. Pois é, Carol, é muito bom poder escutar, né, e poder ouvir esses exemplos práticos, né? Você foi falando, eu fui me localizando em alguns desses exemplos, né? Nesses desafios que a gente vai tendo no dia a dia, né? E principalmente de tentar estabelecer mesmo uma rotina de qualidade, né? Às vezes a gente não vai ter o tempo todo ali, né? Como a gente gostaria, mães principalmente como eu que estou, né, em casa e tudo, adoraria estar direto, mas eu tenho aí, acabei chegando no momento de voltar ao trabalho, tive aquele período da licença maternidade, aí tem todas as repercussões, né, na gente, Sim, mas aí pensar, né, sobre essa possibilidade de que a qualidade, ela independe de estar num tempo maior, um tempo menor, né, isso já alivia um pouco o coração da gente, né, o coração da mãe, né, porque vem algumas culpabilidades aí, né, associadas, e a gente entender que essa qualidade é o que fica registrado, né? Dessas trocas aí, sim, desses momentos de brincadeira, né? E a gente, por estar com algumas restrições, né? De contato, de locomoção, enfim,
mas uma coisa que a gente não tem restrito é a possibilidade da gente inventar. A gente pode inventar e brincar também o tempo que a gente quiser, né? Então, até nessas atividades da rotina, a gente pode fazer uma invenção boa, uma invenção saudável, né? Por isso que é uma das dicas também que eu compartilho, né? Que é coisa que você já falou também, mas é de tentar ao máximo evitar, né, esse contato com telas, né? Com os eletrônicos, poder explorar ao máximo o lúdico, brincar, se está querendo né, e tudo, ela se levanta e vai para onde ela quer, né? Aqui eu deixo ela bem à vontade explorando o ambiente e eu vou junto com ela. E aí, às vezes, no momento da refeição, ela antes de ir para a cadeirinha, ela quer dar um passeio pela cozinha. Então, acaba virando uma Eu não sei brincadeira. se é a sua internet ou a minha, mas eu não estou escutando você direito. Tá escutando agora? Será que foi a minha? Tá ouvindo agora? Consegue Gente, ouvir? Tá cortando vocês aqui que, para mim. vocês que estão aí online, ao vivo conosco, vocês estão conseguindo nos ouvir direitinho e nos ver? Se sim, coloquem um, por favor. Se não, coloquem dois. Bom, Consegue me escutar mas aqui? sim, eu acho que melhorou agora. Melhorou, né? Eu acho que deve ter alguma oscilação mesmo na internet. Bom, o que eu estava falando era sobre esse explorar o lúdico mesmo, né? A gente poder tentar se inventar, né? Deixar aparecer as brincadeiras, né? Às vezes até o brinquedo pode ser panela, pode ser potinho de tapaué, pode ser Exato. qualquer coisa, né? Que o bebê se interesse ali naquele Ó, momento. Que, colocando um claro, aí, então tá ok, Cíntia. tá bom? Ótimo. Então, esse tempo de qualidade. Exatamente. Oi? Não vi. Exatamente isso que você está dizendo. Tudo pode ser brinquedo. Às vezes a gente É, compra um brinquedo para os pacientes ou para, né, nosso filho e tal. E é aquele super brinquedo. Ele não tá nem aí pro brinquedo. Ele quer saber da panela, da caixa. aqui adora uma caixa, um pegadorzinho de roupa dentro da caixinha para tirar e botar, ou seja, a gente vai observando o que eles vão manifestando, né? E assim a gente vai tentando acompanhar, seguir, trocar, né? Colocar palavras, né? E eu achei muito legal essas suas dicas por isso, né? Porque é um momento muito desafiador, realmente. E são coisas que são possíveis de serem feitas, né, em casa. A gente pode fazer, a gente pode tentar explorar o lúdico, a brincadeira, né? A gente pode tentar pensar no que qualidade seria essa, que tempo a gente tem dentro da nossa rotina, né? Para poder participar desses momentos com a criança. Cíntia, eu costumo dizer muito que, assim, quando eu vou orientar, nesse momento, leva o mundo para dentro de casa. Leva a areia da praia, Uhum. brinca, os estímulos sensoriais, porque a gente aprende por meio dos sentidos, né? A gente tem um Sim, contato com o mundo por meio dos sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão, sabe? Então, botar dentro de caixas grãos, feijão, arroz, macarrão, mudar até botar cozinhado também, que é aquele momento de brincadeira ali para se sujar. Ter recortes de animais, por exemplo, e colocar dentro, sabe? É uma festa. Então, assim, não tem muito segredo, né? O exato. segredo é conseguir o foco e a atenção para você ter a interação. Então, esquece celular quando tiver com o pequeno, sabe? Você não pode dar essa prioridade, sabe? Quando tiver com ele ao celular. Principalmente se ele está demonstrando sinais de atraso. Então, é a sua majestade o bebê, literalmente. Pois é. E é você considerar realmente, né, isso tudo. E outra coisa que eu fiquei lembrando aqui, que eu acho que entra como dica também, fiquei pensando, é que nessa convivência a gente pode ir tentando identificar alguns sinais, né, nos bebês, nas crianças pequenas, né,
É até uma dúvida que eu tenho também, que eu queria colocar para você também, de como a gente pode fazer essa identificação, né, do ponto de vista da fonoaudiologia, né, em relação às faixas, né, de meses ou idade, né, da criança pequena. No caso da psicologia, né, na psicanálise a gente tem alguns estudos, né, alguns estudiosos que trabalham com identificação de sofrimento psíquico precoce, né. Então, a gente trabalha muito com essas questões de trocas que voltam para o olhar, questão do toque, né? Questão, por exemplo, se a gente percebe um bebê desde o início com alguma dificuldade de fixação do olhar para o outro, né? Porque o bebê ele se atrai pelo gosto humano, né? Desde cedo. Então, se você percebe que um bebê ele não está fixando a atenção no olhar com outro ser humano, então é um sinal. A gente não quer dizer que se construiu alguma coisa, né? Mas pode se desenvolver alguma questão patológica lá na frente, né? Então, a outra Dos questão 2 a 3 meses de idade, né, Cíntia? Ele já, que já demonstra, já dá esse sinal. já dá esses Você já sinais. deve observar em casa. Então, assim, até na maternidade mesmo, já tem os protocolos de identificação desses sinais, e assim no dia a dia a gente pode ir percebendo, né, essa questão do olhar, do contato físico também, né, quando você pega no seu bebê, ou, né, na criança, a questão do sono, que também é um dos grandes dilemas, né, que os pais passam, né, o sono do bebê, né, e a questão da Tem a ver com a alimentação também, rotina. a rotinazinha e tudo, né, então são sinais que a gente pode ir observando. Né? Tem aqueles sinais que a gente já identifica que o bebê está passando bem, e também tem aqueles também que são silenciosos, que a gente também ficar atento. Por exemplo, um bebê que está aquele dito muito bonzinho, ele é tão bonzinho. Um bebê que não demanda, né? Um bebê bonzinho demais, quietinho demais, que não se mexe muito, apático, que só quer estar ou dormindo demais, ou um bebê agitado demais também. Os Esses excessos, extremos, né? Tudo em os excesso, a excessos, gente né? tem que ficar. Tem que ficar atentos, né? Então a gente vai observando, né, nesse período, e tentando fazer esse link também com a própria história da gente, no dia a dia, como a gente está vivenciando a pandemia, né? Às vezes tem dias que são mais difíceis para a gente do que outros, então a gente puder também tentar fazer essa conexão, já que eles estão diretamente ali com a gente, né? Então, poder ver, poder fazer esse olhar, né, para esse contexto, né? E tem outros sinais também, né, voltados para essas trocas, a questão alimentar, né, desde a amamentação, né, ou as recusas, o bebê que não quer comer, o que quer comer muito, ou, né, esses excessos, né, justamente a gente poder Sim. observar, e que nesse período mais precoce é possível a gente trabalhar sobre esses sinais e alguns sintomas que aparecem também, né, de ordem de relação, né, que é possível um acompanhamento, né, mãe, bebê, trabalhar essas questões, né, esses sintomas. E a parte mais interessante e atraente mesmo desse trabalho é porque a gente percebe melhoras, a gente percebe mudanças bem significativas na relação, sabe? Então, é uma fase que a gente tem como intervir bem, né, intervenção precoce mesmo, como também vocês na É a fonoaudiologia, melhor fase, né, né? também se encantam por essas possibilidades que a gente tem de poder fazer algo, né, ali junto com aquela família, algo com uma repercussão boa, né, que gere saúde, né, para o desenvolvimento, né. Por isso que é tão importante assim a gente ter um parâmetro, né, do que é o típico, o esperado, para que os pais eles tenham o que notar, né, como perceber algo que está errado ou não, para que a gente possa prevenir também, né? Acho que prevenção é tudo, mas como o bebê ele também ele tem uma etapa que ele não consegue se comunicar claramente, né, por meio do verbal, como nós adultos, e aí isso é até, né, assim, e adultos também não se comunicam assim tão bem, né? Sim. Mas, enfim, só uma brincadeira. Mas, assim, falando na questão do bebê, ele acaba não conseguindo identificar. E aí,
o pai que não tem certos conhecimentos, né, da área da fonoaudiologia, da área da psicologia, e fica perguntando ao vizinho, né, aos amigos, e aí às vezes dizem, não, 2 anos não está falando ainda, está normal. 1 ano não está falando, está normal. Isso é besteira, porque fulaninho, o pai demorou demais a falar também. E assim, claro que existe uma carga genética que a gente não pode diminuir essa importância. Mas no, aos 6 meses, o bebê ele deve estar balbuciando. Isso é o esperado. Com 1 aninho de idade, o bebê ele já deve estar aí surgindo com as primeiras palavras. Geralmente isso ocorre junto com o andar, né? Porque ele começa a explorar o ambiente e aí isso vem junto, tá? Esse aspecto motor com o linguístico, verbal, né? E aí, logo depois, né, ele só vai sempre ter uma novidade, ele vai sempre evoluir na falinha dele, tá? Que vai ser todo o resultado de um período, né, de estímulo, de compreensão, de entendimento daquele mundo, né, que está ali ao redor dele, desde que ele veio ao mundo. E aí, quando ele está com os 2 aninhos, gente, é a fase de, a gente chama assim, a fase de explosão vocabular. Por isso que me revolta tanto quando eu escuto que com 2 anos não falar, se não tem nenhuma deficiência que justifique, eu fico, sabe, dentro de mim para morrer. Sim. Então é por aí. A criança tem por aí 200 palavras, no mínimo, uma criança que está apresentando um desenvolvimento típico, tá? Deixando isso bem claro. Então, vamos ficar de olho, tá? E vamos estimular dentro de casa. Do 0 aos 2 anos, nada de telas, sabe? Brincadeiras, vamos para o concreto mesmo. E outra coisa, tem alguns estudos aí que estão até relacionando aos tempos antigos, né? Que nós tivemos um desenvolvimento e desenvolvemos, né, a linguagem, a inteligência, tanto é que a gente está numa fase, né, de uma tecnologia super avançada, e aí, de repente, essa tecnologia está fazendo com que os nossos bebês, com que a infância regrida, isso vai ser naturalizado, isso está certo? Criança agora com 2 anos não falar, vai ser o novo normal também? Vai valer a pena isso aí? Pois é. Então é São isso. questões que nos preocupam, né? Que a gente precisa estar com um olhar, né, atento e com essa perspectiva de que a gente, com cuidado, a gente consegue promover coisas muito interessantes, né, aí na relação com as crianças, né? Elas poderem, apesar desse período de dificuldade, né, Carol, poder vivenciar esse período que elas estão, né, de desfrutar mesmo essa riqueza, né, do vocabulário, essa questão do falar as primeiras palavrinhas, né? Então, como isso é importante e como isso é bem característico do ser humano, né? De ser humano. A humanização, a gente pensa, né? Como passa por aí, tá? Primordialmente pela linguagem, né? Que diz respeito a nós, aos humanos, às pessoas, né? Ao sujeito, né? Então, é bem interessante essa tua fala nesse aspecto. Eu achei ótimo, viu, poder participar aqui com você, com o pessoal que está assistindo. Muito rico, muito, muito, muito agradável. Foi uma manhã muito agradável, viu? Eu amei também a sua participação, toda a sua bagagem, né, profissional e toda a sua visão de mundo também, toda a sua experiência aí, bem, no meio da pandemia, finalizando a gestação, o parto, né, quando tudo estava fechando. A Letícia aí com quase 1 aninho de idade nesse meio. Mas é isso, né? Eu agradeço demais a sua presença. Para mim foi uma honra, um prazer gigante e foi muito rico também. Acho que estamos contribuindo, né? Fazendo nosso papel aí para contribuir dentro do possível com todos, principalmente os papais com as mamães. E agradecemos a presença de todos, né? Muitos já entraram, já saíram, outros entrando.
Pois É isso, eu não é, sei nem como é que essa live ainda não caiu, porque eu acho que tem bastante tempo já dela aqui. pois é, você está gravando nela, né? Depois eu até quero ver como fazer aqui para pegar a gravação, para colocar também, né? Para a gente disponibilizar para quem não pode assistir agora, né? Isso. E Eu vou salvar. agradecer. Viu? Pronto. Aí tu depois me diz, Carol, como é que aí eu vejo contigo. E agradecer muito, muito mesmo, viu? Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe aí sua vida pessoal e que você possa aí seguir o seu percurso nessa missão tão linda que você vem construindo, né? Seguindo aí o seu desejo pela contribuição mesmo nesses aspectos aí tão importantes, né? Na fonoaudiologia, né? No trabalho, né? Com as crianças, isso é muito, muito importante, né? Que bom que você é um profissional desse gabarito, desse porte, e que vai dar muito o que falar nesse aspecto, né? Eu acho que os melhores resultados, os melhores porta-vozes da gente são os nossos pacientes, né? As pequenas que a gente recebe no consultório, né? As pessoas que passam pela vida da gente. Então, é muito gratificante, né? Poder ver, acompanhar, né? Tantas vidas, tantas histórias e também contribuir com aquelas que estão assistindo, né? Virtualmente, né? Que tem suas histórias, né? Seus dilemas, suas alegrias em casa, né? E a gente vai fazendo a nossa parte e pedindo a Deus que todo mundo possa ir enfrentar com a saúde física e mental preservadas, né, para poder atravessar esse período de tanta dificuldade, né, com essa pandemia e torcer para que essa pandemia vá embora logo, que a gente possa Amém. Show pandemia. que a gente quer viver, continua, estamos vivendo, mas a gente quer viver melhor, né? A gente quer essa liberdade para ser quem somos, né? Nos diversos espaços, nesse mundão afora, que é tão lindo, né? E que está precisando que essa tempestade terrível passe, né? Para a gente poder viver. E nossas crianças também, que eu tenho muita Sim. expectativa mesmo da minha bebezinha poder olhar, conhecer esse mundo também Usufruir, né? usufruir desse mundo, né, das coisas legais que a gente sabe que tem, as pessoas, né, os encontros bons, né, com as pessoas, com as crianças, né, enfim, coisas que a gente sabe que são tão importantes, né, para a gente se tornar quem a gente é, né. Pois é isso, obrigada, Pois é obrigada isso. mesmo de coração, Carol. Eu Um beijo bem. Eu que agradeço demais, tá? E vamos aí depois pensar numa próxima live, mas tá. vamos trocar muitas figurinhas, vamos sim, vamos falar muito, coisas interessantes assim, viu? Estou à disposição e agradecida, viu? Pois um Igualmente. Pois um beijo. beijo. Um beijo a Obrigada a todos que todos. ficaram no final. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.